Fala galera, tudo bem? Meu nome é Leandro Almeida, sou professor de Geografia e nesse vídeo vamos conversar um pouquinho sobre futebol, geopolítica e Copa do Mundo. Porque sabemos, a Copa do Mundo já acabou, deixando para trás muitos momentos emocionantes, muitos gols, mas também muita tensão geopolítica e muitos episódios históricos, como por exemplo a derrota da França para uma de suas ex-colônias africanas, a Tunísia, e a vitória de Marrocos sobre dois países da Península Ibérica, Portugal e Espanha, naquilo que alguns chamaram de uma reconquista árabe da Península Ibérica. E o confronto entre País de Gales e Inglaterra, que fazem parte de uma mesma estrutura política, o Reino Unido. Porém, provavelmente dois dos momentos que mais inspiraram tensões durante essa Copa que acabou de terminar foram os jogos entre Irã e Estados Unidos e entre Sérvia e Suíça. E se você quer saber o porquê, eu te recomendo que fique até o final desse vídeo com a gente. Mas antes disso, vou te pedir para se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, e para deixar um like nesse vídeo, que nos ajuda a crescer e a levar mais vídeos para muito mais pessoas. Como eu te disse, Copas do Mundo são momentos em que, além da tensão futebolística, muitas vezes, a gente também vê envolvida muita tensão geopolítica. E um dos primeiros exemplos disso aconteceu bastante tempo atrás, lá em 1938, na terceira Copa do Mundo da história, organizada pela França durante um contexto muito conturbado, próximo ao início da Segunda Guerra Mundial e de crescimento do fascismo na Europa. Um dos jogos dessa Copa foi disputado entre França e Itália e vencido pelos italianos pelo placar de 3-1. Nesse jogo, os jogadores da seleção italiana vestiam camisas pretas, fazendo uma homenagem a Benito Mussolini e, além disso, fizeram uma saudação fascista para os 60 mil torcedores presentes no estádio. Por conta disso, o público respondeu vaiando pesadamente o hino da Itália, mas é fato que a seleção italiana estava sendo utilizada pelo Benito Mussolini como uma forma de propaganda da Itália e do fascismo naquele momento. Inclusive, a seleção italiana chegou até a final e venceu aquilo que seria o seu segundo mundial consecutivo, já que ela também havia sido campeã 4 anos antes, em 1934. E aí, o resto é história. Você sabe que durante um período a Copa do Mundo sequer foi realizada justamente por causa da ocorrência da Segunda Guerra Mundial, que começaria pouco depois do Mundial de 1938, uma vez que essa guerra durou entre 1939 e 1945. Muito tempo depois, já longe da Segunda Guerra Mundial, mas em meio a uma outra guerra, a Guerra Fria, aconteceu um outro confronto histórico do ponto de vista da geopolítica. O jogo entre as duas Alemanhas, a Alemanha Ocidental e a Oriental. Isso aconteceu na Copa de 1974, disputada na Alemanha Ocidental. E o jogo acabou sendo simbólico no sentido de representar aquela bipolaridade existente na ordem mundial da época. Você sabe, a Guerra Fria foi marcada pela existência de uma disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética, mas mais do que isso, pela presença de um grande conflito leste-oeste entre países capitalistas e socialistas. Portanto, nada mais interessante para a geopolítica do que um embate entre a Alemanha Ocidental capitalista versus a Alemanha Oriental socialista. No fim do jogo, a vitória foi dos orientais socialistas. Mas ao fim da Copa do Mundo, os vencedores foram mesmo os jogadores da seleção da Alemanha Ocidental. E alguns anos depois, um outro momento muito importante aconteceria durante uma Copa do Mundo. A partida entre Argentina e Inglaterra durante a Copa de 1986, disputada no México. Afinal, esse jogo aconteceu apenas 4 anos depois do final da Guerra das Malvinas, em que morreram centenas de argentinos e centenas de britânicos. Quando o jogo aconteceu, o clima era muito tenso não só entre as duas seleções, mas entre os dois países, que não mantinham relações diplomáticas desde 1982. Por isso mesmo, ao longo de cada partida da Argentina no Mundial de 86, os torcedores argentinos faziam questão de exibir faixas com os dizeres "As Malvinas são argentinas" e entoaram vários cânticos nacionalistas em que se dizia
morte aos ingleses. Por isso mesmo, quando a Argentina e a Inglaterra se enfrentaram durante a Copa, os torcedores entraram em confronto, o que deixou dezenas de feridos. E no fim das contas, a Argentina venceu o jogo, graças, com certeza, à atuação magistral do seu maior craque, Diego Maradona, que foi o autor de 2 gols, sendo que os 2 foram históricos. Um deles é considerado o gol do século, um gol em que ele percorreu praticamente metade do campo, driblando muitos jogadores do time adversário. E o outro, que certamente não seria validado se fosse nos dias atuais, foi o famoso gol feito com a mão de Deus, em que ele cometeu uma ilegalidade que entrou para a história das Copas do Mundo. E ao final da partida, o próprio Maradona disse: foi uma final pra gente. Não se tratava de ganhar uma partida, se tratava de eliminar os ingleses. Ou seja, a Guerra das Malvinas foi vencida pela Inglaterra, mas a batalha do futebol pelas Malvinas, ou melhor dizendo, pela Copa de 86, foi vencida pelos argentinos com os gols de Maradona. E por fim, eu não posso deixar de citar, é claro, os históricos confrontos que eu apontei já no começo desse vídeo, entre os Estados Unidos e o Irã, e Suíça e Sérvia, que na verdade já haviam acontecido em outras edições de Copa do Mundo. Isso porque o Irã e os Estados Unidos, por exemplo, se enfrentaram agora na Copa de 2022 no Catar, mas já haviam jogado uma partida de Copa do Mundo na primeira fase da Copa de 1998, disputada na França e vencida pelos franceses. Naquele ano, o Irã fazia apenas a sua segunda participação em Copas do Mundo e caiu justamente num grupo em que estava aquele que é o seu principal rival geopolítico e, para muitos, seu maior inimigo, os Estados Unidos. Para quem não sabe, as relações entre esses dois países são extremamente ruins desde o ano de 1979, que é quando aconteceu a chamada Revolução Iraniana ou Revolução Islâmica Iraniana, que fez com que o Irã se transformasse em uma teocracia no momento em que o poder passou às mãos do Ayatollah Khomeini, época em que se romperam as relações diplomáticas entre os Estados Unidos e os iranianos. Agora, veja só, ao contrário do que poderia se imaginar, o confronto no futebol acabou servindo como uma oportunidade para acalmar os ânimos entre os dois países, ou pelo menos entre os jogadores das duas seleções. Antes de a partida começar, após a execução dos hinos nacionais, os jogadores americanos apertaram as mãos dos seus rivais iranianos e entregaram flâmulas a eles. Em troca, cada um dos jogadores dos Estados Unidos recebeu de um jogador iraniano um buquê de rosas brancas. Depois disso, todos os jogadores das seleções ali presentes resolveram se reunir para tirar uma foto em conjunto. Uma foto histórica em que Estados Unidos e Irã estavam lado a lado fraternalmente, ao contrário do que até hoje acontece nas relações políticas entre os dois países. Naquele jogo, lá em 1998, os iranianos terminaram com a vitória, por 2-1, naquela que foi a primeira vitória do Irã numa Copa do Mundo. Já agora, em 2022, o resultado foi diferente. O jogo terminou em 1-0 para os Estados Unidos, numa guerra que, ao contrário do que imaginávamos, se resumiu ao campo de futebol. Mas não dá para dizer o mesmo do confronto entre suíços e sérvios, que havia acontecido pela primeira vez numa Copa do Mundo em 2018 e que agora, em 2022, voltou a se repetir ainda na primeira fase, na fase de grupos. E aí você pode estar pensando, mas qual o problema entre a Sérvia e a Suíça? Na verdade, entre os dois países em si, não há grandes questões geopolíticas, mas na prática, o problema é que a Suíça tem vários jogadores de origem kosovar. E você pode não saber, mas o Kosovo é uma antiga província da Sérvia que declarou em 2008 independência unilateral. Só que a Sérvia não reconhece a independência do Kosovo. Dá para dizer então que existe uma tensão geopolítica na disputa por aquele território, que para os kosovares deve ser reconhecido como o de um país independente, mas para os sérvios é parte indivisível do seu território e da sua história. Por isso, você pode imaginar, as relações entre a Suíça e a Sérvia podem não ser tão problemáticas, mas entre Sérvia e Kosovo são muito ruins. E em 2018, o jogo entre sérvios e suíços
terminou num placar de 2-1 para a Suíça. E você sabe quem foi que fez os gols? Justamente dois jogadores suíços de origem kosovar. Xhaka, que é nascido na Suíça, mas é de família kosovar, e Shaqiri, que é nascido no Kosovo e naturalizado suíço. E o que acontece é que os dois jogadores, na hora em que marcaram seus respectivos gols, fizeram exatamente o mesmo gesto de comemoração. Juntaram as mãos, emulando não uma pombinha branca da paz, mas sim a águia albanesa. A águia que é um símbolo da bandeira da Albânia e é um símbolo para os kosovares também, já que o Kosovo e a Albânia possuem ótimas relações e visam há tempos construir uma região chamada de Grande Albânia. Portanto, no fim das contas, aquilo foi uma enorme provocação aos sérvios, aos jogadores sérvios, que estavam ali em campo e que tiveram que lidar não só com os 2 gols sofridos e com a derrota na partida, mas com uma provocação de origem étnica e territorial. Na época, a imprensa sérvia denunciou os gestos como uma provocação vergonhosa, exigiu que a FIFA expulsasse a Suíça da competição, o que não aconteceu, mas, no fim das contas, houve uma multa aplicada aos 2 jogadores por terem feito aquilo que se considerou uma provocação desnecessária durante a partida. E agora, em 2022, esse confronto voltou a se repetir e antes mesmo de a bola rolar, a partida já gerava grande expectativa, especialmente porque, durante o confronto entre Sérvia e Brasil, o vestiário da Sérvia foi filmado e foi observada lá a presença de uma bandeira do Kosovo mais estilizada. Como assim? A bandeira do Kosovo, presente no vestiário da Sérvia, estava com as cores da Sérvia, o brasão da Sérvia e com uma frase: sem rendição. Numa clara provocação dos sérvios aos kosovares da seleção suíça, no sentido de dizer para eles que o Kosovo era sérvio e que aquele território não ganharia a independência. No fim das contas, o jogo em si passou longe de ter algum tipo de tensão muito grande e o resultado, mais uma vez, foi de vitória para os suíços. Dessa vez, por um placar de 3-2, sendo que um dos gols foi feito pelo Shaqiri, aquele que eu disse que é um jogador suíço que é nascido no Kosovo e naturalizado suíço. Mas, na hora da comemoração, ele foi bem mais contido. Nada de águia albanesa, apenas apontou para sua própria camisa e para o seu nome, no sentido talvez de dizer: eu estou aqui, apesar de vocês, eu sigo aqui, sou suíço, mas sou kosovar e seguirei lutando pelos interesses do meu povo e daquilo que eu considero meu país. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e se gostaram, vou pedir mais uma vez para deixarem um like nesse vídeo e não se esqueçam, ativem o sininho, porque aí você vai ser notificado de todo vídeo novo que for lançado.